A graça e a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria, meus irmãos, estar com cada um de vocês nessa noite de festa, nesse momento de louvor ao Senhor, de gratidão ao Senhor, de alegria no Senhor e poder, portanto, conhecer um pouco da história dessa amada igreja, a qual já tenho um carinho muito grande. Já estive aqui outras vezes, mas todas as vezes para reunião do nosso presbitério, onde nosso amado pastor Reverendo Diego é presidente, e tenho a grata alegria de compartilhar com ele aí, ao lado dele, a executiva, como nós chamamos a mesa executiva, que é exatamente aqueles irmãos que compõem a liderança do presbitério. Mas, queridos irmãos, que alegria, que bênção poder ver um pouco da história e ver o caminhar de Deus na vida de cada um dos irmãos e na jornada. Deus seja louvado por isso, Deus seja engrandecido por isso. Meus irmãos, foi-me dado a tarefa de falar sobre o cumprimento do grande mandamento. Há dois textos que tratam sobre isso, e eu escolhi o texto de Mateus. Então, peço aos irmãos que abram a Escritura no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 22. E nós vamos caminhar do versículo 34 até o versículo 40. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Peço à igreja que esteja em atenção e ouça com fé, porque é Deus quem está falando com a sua igreja. Assim diz o Senhor em sua palavra. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, rogando que o Senhor ilumine o nosso conhecimento nesse momento. Deus bondoso, ilumina as nossas mentes, fala conosco, que seja o Senhor a edificar o teu povo nesse momento, ó Pai. Rogamos que o teu Espírito Santo fale, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é bem verdade que há muita confusão quando se fala em lei, quando se fala em mandamento. Há aqueles mais exaltados que dizem mais ou menos o seguinte: o tempo de hoje é o tempo da graça. Agora não vivemos mais na lei. A lei era no passado, mas agora estamos vivendo da graça. E essas pessoas, portanto, elas negam, de alguma forma, que exista ainda algum mandamento da parte do Senhor para que nós vivamos segundo a sua vontade. É claro que isso não se confirma na Escritura, é claro que isso não está adequado com aquilo que a Bíblia diz. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Há dois extremos que precisamos observar quando nós estamos falando de lei. Um movimento diz que a lei é o meio pelo qual nós adquirimos bênçãos e a redenção. Às vezes não exatamente dessa forma, mas muitas vezes nós queremos de alguma forma agir, viver de uma maneira que
agradando a Deus, Ele necessariamente nos abençoará. É como se estivéssemos fazendo uma espécie de barganha, uma manipulação, uma mandinga, para usar uma expressão mais coloquial. Você acha que você pode, portanto, fazendo alguma artimanha, alguma coisa ali, talvez para os movimentos mais místicos, né? É um óleozinho, é uma rosinha aqui, são uma diversidade de coisas para se apegar e dizer: agora Ele fará a minha vontade. E esses movimentos mais conectados com essa ideia da lei, de mandamentos, de manipulações, nós podemos chamar de legalismo. Um outro movimento, também extremado, é, como eu já disse, aquele que nega essas coisas, que tudo é da graça, que simplesmente não há nada, não há mais regra, o que resta, dizem eles, é o amor. E aí, mais uma vez, uma confusão se estabelece, uma distinção ou uma separação entre o amor e a lei. Como se, ao falar de lei, por exemplo, o Antigo Testamento com suas 613 leis, não há amor. Como se o amor fosse alguma coisa que brotou quando Jesus Cristo veio, e até então não havia amor. Essas questões, a separação do amor e da lei, pode até mesmo ser encontrada de forma muito prática. Preste bem atenção aqui. Talvez já tenha acontecido com você. Talvez no decorrer da sua caminhada com seu filho, com sua filha, educando segundo a disciplina, com cuidado, tenha acontecido uma situação em que você precisa disciplinar o seu filho. Uma palmadinha. E talvez você já tenha falado, ou já tenha ouvido alguém dizer algo mais ou menos assim: ai, eu amo tanto meu filho que eu não consigo discipliná-lo. E simplesmente não é verdade. Porque o amor não se opõe à obediência. O amor não se opõe à disciplina. É por isso que essa confusão que já toma os nossos corações precisa ser verificada na palavra de Deus. Precisa ser confrontada com a palavra de Deus. E aqui nós encontramos esse momento de embate. Mais uma vez, os judeus, fariseus, saduceus, tentam pegar Jesus. Tentam dar uma armadilha, alguma forma de fazê-lo errar. E aqui a situação é muito curiosa, porque havia de fato pelo menos dois grandes partidos, havia mais partidos dentre os judeus, mas o Novo Testamento fala especialmente de dois grandes partidos que eram os maiores dentre os judeus. Grupos que se dividiam, que eram inclusive inimigos entre si, brigas políticas, brigas eclesiásticas dentro do povo judeu. Um grupo, os saduceus, eram mais ligados à política, eram mais ligados inclusive ao Império Romano, aceitavam a subordinação ao Império Romano, inclusive eram tanto quanto céticos, incrédulos, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, em espíritos. Podia dizer que seriam os liberais dos nossos tempos. Aquele povo que diz que é crente, mas não acredita no que a Bíblia diz. Aí é complicado, né? Mas eles faziam isso. E era um partido grande, influente, inclusive entre os sacerdotes. Perceba, havia sacerdotes nos tempos de Jesus que simplesmente não criam em anjos, na ressurreição, em espírito. Como pode acontecer? Havia também aqueles dos fariseus. Os fariseus eram mais afeitos à lei e gostavam da lei como gostavam da tradição
que comentava a lei. Os judeus, durante os séculos, foram criando certos comentários que tentavam explicar a lei do Senhor e, é claro, aumentavam um pouquinho. No sábado, por exemplo, o que é trabalho? Será que dar 2 passos é um trabalho? Questionavam os judeus. Até que finalmente eles estabeleceram ali um número determinado de passos que deveriam ser dados para que não se quebrasse o mandamento do sábado, para lembrar do dia de sábado para o dia de descanso. Saduceus, fariseus, inimigos de Jesus. E aqui esse encontro, ele é curioso, porque esses 2 partidos, apesar de inimigos, se unem contra Jesus para atacar o mestre. Ambos tentavam pegá-lo, mas aqui nós vamos observar que Jesus dá uma resposta exata, apropriada e que serve para nós hoje, como nós devemos nos portar diante do cumprimento do grande mandamento. Primeiramente, um pouquinho dos inimigos de Cristo, porque, preste bem atenção, os inimigos de Cristo são inimigos da lei. Mais uma vez, observe comigo o versículo 34 e 35. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe. Agora, observe algumas questões. Como eu disse, saduceus e fariseus eram inimigos. E se você voltar um pouquinho o texto, você vai observar que houve exatamente uma confusão dos saduceus com Jesus. Isso está relatado no versículo 23 até o versículo 33. E Jesus responde aos saduceus muito bem. E eles não o conseguiam enganar, não o conseguiam derrubar com palavras. E os próprios fariseus perceberam isso e se reuniram. Parece que eles estavam testemunhando e por um momento ali, pela primeira vez na vida deles, lá estavam os rubro-negros do esporte torcendo pelo Santa Cruz. Não quero causar nenhuma confusão, mas era o que estava acontecendo aqui. Eles eram inimigos, mas naquele momento, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E os fariseus torciam pelos saduceus, mas não foi dessa vez. E eles ficaram irados e pensaram, bom, os saduceus não conseguiram, mas agora a gente vai conseguir. E se reuniram. O grupo dos fariseus estavam ali pensando, e agora? O que vamos fazer? E o texto nos fala que, dentre eles, um que era mestre da lei, um que era um defensor da lei, um homem que compreendia, entendia, ensinava a lei, resolveu perguntar, interpelar Jesus Cristo. Esse homem, portanto, que aparentemente amava a lei, não amava o dono da lei. E tentava pôr a lei contra o próprio Senhor da lei. Mas com o Senhor da lei ninguém pode. E mais uma vez, os judeus vão aprender uma lição de como Jesus trata aqueles que tentam pegá-lo. Como eu disse aos irmãos, no Antigo Testamento havia 613 leis. É como um número que é calculado de todo a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Dessas 613 leis, 248 eram positivas e 365 de ordem negativa. E os fariseus tinham por esporte debater entre eles quais eram os mandamentos mais importantes e os menos importantes.
quais eram os mandamentos mais fundamentais e menos fundamentais. Isso era um debate comum entre os fariseus, que gostavam, diziam eles, da lei. E é exatamente nesse contexto que esse mestre da lei, esse homem que entendia ou pensava que entendia da lei, tenta pegar Jesus. E a partir do versículo 36, nós observamos aqui qual é essa pergunta que ele faz. E o mestre pergunta, o mestre da lei pergunta ao mestre, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Essa era a pergunta para a vida dos fariseus. E a questão aqui que eles queriam colocar Jesus é que a partir do momento que ele escolhesse alguma das leis, talvez houvesse já uma escola entre os fariseus para criar uma série de argumentos para derrubá-los. Pense aqui comigo. O que eles queriam fazer era pegar Jesus na área que eles mais entendiam. Esse assunto eles estavam craques. Eles sabiam do assunto. Eles sabiam todos os argumentos. Eles sabiam as refutações. Eles sabiam a história. Mas eles não conheciam o dono da lei. E nesse momento, eles foram confrontados por Jesus. E o texto nos fala que Jesus responde, citando 2 porções do Antigo Testamento. Para aqueles que não estão atentos, Jesus não está citando absolutamente nada novo. Mas antes, amar ao Senhor e amar ao próximo eram de fato 2 mandamentos expressos na lei. Só que Jesus interpreta perfeitamente o que significam esses 2 movimentos. E Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aqui está o trecho de Deuteronômio 6:5. Um trecho, inclusive, muito famoso para os judeus, porque faz parte da porção chamada Shema Israel, que é ouve Israel, como os judeus costumam chamar. A segunda porção é Levítico 19:18, que Jesus cita dizendo: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Agora, qual é o elemento que une os 2 trechos que Jesus cita? Qual é a expressão que Jesus traz, que está presente tanto no primeiro mandamento que ele cita, quanto no segundo? O amor. E aqui nós somos instruídos pelo Mestre, que não há qualquer separação entre a lei e o amor. Muito pelo contrário. A lei e o amor são manifestações do próprio Deus. E deixe-me explicar o que isso significa. Meus irmãos, nosso Deus é o Deus triuno. O Deus que é um Deus, mas ao mesmo tempo 3 pessoas. Uma comunidade. E uma comunidade eterna de amor. Porque eternamente o Pai ama o Filho ama o Pai, o Filho ama o Espírito ama o Filho, um ao outro, numa relação de amor eterno. E esse amor de Deus, que é eterno, é manifesto. Deus está plenamente satisfeito em si mesmo. E portanto, se você já ouviu aquela lorota, desculpe dizer isso, de que Deus precisava criar o homem, precisava criar a humanidade, porque não tinha com quem manifestar o amor, esquece isso aí. Deus não tem necessidades, porque Deus já manifestava o seu amor para consigo mesmo, o amor eterno,
trinitário. Que coisa maravilhosa. E esse amor de Deus se manifesta nele mesmo, e ele graciosamente resolve criar a humanidade. Mas Deus não apenas criou a humanidade, ele deu ordem, leis. E a lei, meus irmãos, é lei que nos traz segurança, porque é a lei do próprio amor de Deus. Pense comigo o decálogo, os 10 mandamentos. Se você está acostumado a citar ou recitar os 10 mandamentos, começando com não terás outros deuses diante de mim, você começou errado. Porque os 10 mandamentos não começam com não terás outros deuses diante de mim. Começa com Deus dizendo que libertou o seu povo da terra do Egito, e que ele, por ser o Senhor libertador, agora os ordena. Então perceba que a lei do Senhor é uma decorrência da sua própria obra de graça e redentora, de tirar o povo do Egito, e para nós, tirar-nos do lamaçal do pecado, e nos dá mandamentos para que vivamos bem. Assim, queridos, o amor e a lei andam juntos, porque na verdade a lei é o caráter de Deus sendo manifesto em amor por nós. Portanto, de fato, quando Jesus diz ame ao Senhor, ele está falando sobre a lei. Que lei? Aqui nós podemos entender o que Jesus diz, onde esses 2 mandamentos resumem toda a lei e todos os profetas. Por que Jesus diz isso? Porque realmente a lei do Senhor, a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos, podem ser exatamente resumidos nesses 2 mandamentos. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, está desenvolvido nos 4 mandamentos iniciais. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de descanso, lembra-te do dia de sábado, isto é, o dia de descanso. Esses 4 mandamentos são exatamente a expressão do que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Claro, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, não há outro Deus na minha vida a não ser o Deus verdadeiro. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não crio falsas imagens para me apegar, eu não crio falsas doutrinas, mas confio na doutrina da palavra de Deus, a imagem verdadeira, Jesus Cristo, o Senhor. Quando eu tenho Deus e amo a Deus acima de todas as coisas, eu não tomo o seu nome em vão. Eu não simplesmente saio por aí a soltar o nome de Deus em meus lábios de modo desordenado e blasfemo. Eu não saio por aí levando o nome de Deus estampado no meu peito, no meu coração, num adesivo de carro e fazendo o que não devo, desonrando o Senhor. De vez em quando eu levo umas fechadas, reverendo Diego. Aí eu olho assim, tem alguma mensagem evangélica. Aí eu faço assim, olha aí, 3º mandamento. Me dá uma fechada e eu uso o nome de Deus em vão. Não! Quando eu tenho a Deus acima de todas as coisas no meu coração, quando eu amo ao Senhor acima de todas as coisas, de fato o nome de Deus está como precioso em meu coração. Eu levo a sério uma vida de santidade. Quando eu coloco Deus acima de todas as coisas, quando eu amo ao Senhor acima de tudo,
eu não negligencio o culto ao Senhor. O domingo é um dia santo. Um domingo é o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e que todos nós somos chamados para adorá-lo em espírito e em verdade. Eu não posso negligenciar esse chamado se eu amo a Deus acima de todas as coisas. Aí está a expressão do que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. 3 expressões usadas no Antigo Testamento, repetidas por Jesus: coração, alma e entendimento. Para resumir, o ser humano por completo. Amar a Deus da pontinha do dedo da mão à pontinha do dedo do pé, passando pela cabeça e todo o corpo, dentro, fora, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu relacionamento com a vizinha fofoqueira, no meu relacionamento com os meus familiares, no meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Deus está presente em tudo. Isso é amar a Deus de todo o coração. É considerar Deus em tudo. Mas Jesus não termina por aí. O texto nos fala que Jesus cita um segundo mandamento, quando ele inclui nesse primeiro, como que uma consequência direta do primeiro: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Antes de explicar o que Jesus está dizendo aqui, deixe-me dizer o que ele não está dizendo. Alguns anos atrás, eu estava num restaurante e encontrei um amigo meu e fui até a sua mesa. Ele estava numa conversa com uma pessoa que eu não sabia quem era, e inocentemente sentei rapidamente naquela mesa para ouvir a conversa. Estava cumprimentando ele e então eu ouvia a pessoa dizer exatamente isso. Ah, não. A Bíblia diz claramente que para você amar o próximo, você primeiro tem que se... Não é isso que Jesus está dizendo aqui. É exatamente o contrário. Preste bem atenção, nem pisque agora. Um segredo que eu vou lhe contar. Você já se ama muito. É isso que Jesus está dizendo. Todos nós, naturalmente, já nos amamos por demais. Por quê? Porque quando nós não colocamos Deus no centro da nossa vida, é exatamente nós mesmos, o nosso prazer, que estará no lugar. Portanto, nós somos seres egoístas por natureza. E nós vivemos uma época, meus irmãos, que isso está sendo quase que adorado. Você não precisa ir muito longe. Faça uma pesquisa. Dê uma olhadinha. Acabou o mês de fevereiro. Coloque assim no Google: livros mais vendidos nas livrarias brasileiras. Pode ter certeza que, tirando a literatura de adolescente, o que vai estar ali é autoajuda. Considerações de que a solução da sua vida é você mesmo. São os seus pensamentos. É a sua capacidade de reconhecer a sua aptidão, a sua importância, ao seu amor. Você precisa se amar primeiro, porque assim você vai estar satisfeito. Mentira de Satanás! O que Jesus está dizendo aqui é que amor é expresso para fora. Amor não é um movimento de mim para mim mesmo, mas amor tem de ser um movimento para fora.
Porque uma vez que eu recebi o amor de Deus na minha vida, agora eu posso expressar o amor de Deus para fora. O apóstolo João, na sua primeira carta, escreve dizendo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e nós amamos uns aos outros exatamente por isso, meus irmãos. Portanto, o amor não é algo que você pode reter para si mesmo, como se você pudesse ficar e dizer: eu vou cuidar desse amor, é o meu amor, é o amor próprio. Não! Amor é para fora. Amor é manifestação de graça na vida do próximo. E é isso que Jesus está dizendo. Ame ao próximo como você já se ama. Daquilo que você já tem, daquilo que você já se considera, agora entregue para o outro. Agora dê ao outro e não a si mesmo. Negue-se em benefício do outro. É isso que estará expresso nos outros 6 mandamentos que vamos observar. O 5º mandamento, que nos manda honrar o pai e a mãe, onde nós temos a ordenança a respeito do nosso relacionamento com o primeiro próximo da nossa vida, os nossos pais. E depois, na sequência, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E por fim, acho que eu faltei algum aqui. Não furtarás, obrigado. Não furtarás. E por fim, não cobiçarás. Todos esses mandamentos resumem os nossos relacionamentos, tanto de forma positiva quanto negativa. Eu não tenho tempo para me deter nos detalhes, mas eu quero fazer uma tarefinha de casa para você aqui. A tarefa de casa é que você depois procure na internet, talvez na sua biblioteca, o Catecismo Maior de Westminster, o catecismo da nossa igreja. E lá tem as perguntas referentes aos 10 mandamentos. Eu quero desafiar você a ler as perguntas que se referem aos 10 mandamentos. Que coisa linda! E que desafio, meus irmãos. Como nós somos desafiados por Deus para manifestar esse amor por Ele e pelo próximo. Jesus conclui: esses 2 mandamentos estabelecem exatamente o fundamento de todas as leis, das 613 leis e dos profetas. Por quê? Os profetas tinham como missão denunciar o pecado, denunciar a quebra dos mandamentos. Portanto, todo o trabalho profético no Antigo Testamento envolvia exatamente lembrar a lei do Senhor e o que o povo estava fazendo. O caminho que o povo estava tomando contra o Senhor. Assim como também as aplicações da lei do Senhor, onde nós somos chamados a considerar essas aplicações aos nossos dias, claro que com as devidas interpretações contextuais, nos mostram que de fato esses 2 mandamentos resumem tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. De fato, meus irmãos, a lei do Senhor é a lei do amor. De Gênesis a Apocalipse, a lei é do amor. Sempre foi a lei do amor. Sempre foi o amor, a graça de Deus, que se manifesta de modo tão maravilhoso em Cristo Jesus.
Porque, meus irmãos, quando o mestre da lei interpela Jesus e tenta derrubar Jesus, tenta criar uma armadilha para Jesus, ele não estava preocupado com a lei, estava preocupado consigo mesmo, em vencer aquele que não pode ser vencido. Portanto, meus irmãos, na verdade, o que os fariseus terão de aprender, e que nós hoje precisamos ser lembrados, é que não há como cumprir a lei sem Cristo. Eu estaria sendo pouco evangélico, por assim dizer, se concluísse esse sermão sem lembrá-los dessas verdades. Que o Senhor de fato nos chama para amá-lo acima de tudo e amar ao próximo como nós mesmos. Mas a verdade é que nenhum de nós consegue fazer isso perfeitamente. Somente Jesus Cristo cumpriu a lei toda. Ele que é exatamente aquele que é o fundamento da lei, é aquele que nos entregou a lei, é aquele também que cumpriu a lei, porque a lei se cumpre em Jesus Cristo. E é exatamente porque ele cumpriu a lei que nós hoje, por meio dele, podemos ter salvação. A salvação não há como ser adquirida por outros meios, por outros mediadores, por outros lugares. Somente Jesus. Somente Jesus. A igreja de Fragoso hoje comemora 15 anos, e mais uma vez ela é lembrada que é Jesus o fundamento dela. É Jesus que deve ser proclamado, é Jesus que deve ser adorado, e é somente Jesus, o Salvador de cada um de vocês, meus irmãos. E é por causa dele que nós podemos amá-lo, porque ele nos amou, provando o seu amor na cruz, que nós podemos amá-lo, amar a sua obra, amar a sua pessoa, adorá-lo, fruto do seu amor. É exatamente por isso, meus irmãos, por causa do amor de Deus, que você pode amar ao próximo, ao seu amigo e até o inimigo. É Jesus quem diz isso. Se a nossa moral não for superior à dos fariseus, nós não chegamos lá. E Jesus diz, é necessário que nós amemos aos inimigos. E veja, ele não está falando de sentimento, como se você tivesse de gostar de alguém que te odeia e que faz mal a você. É mais do que isso. Nós somos chamados a agir mediante a lei do amor com quem não age mediante a lei do amor conosco. São ofensas, são injustiças, fofoca, mas você não deve se levar por isso, porque ele nos amou. Você pode dizer, Senhor, está doendo, mas eu vou cumprir o teu amor. Senhor, é injusto o que estão fazendo, mas eu vou cumprir o chamado de amar. Agir em acordo com a lei do Senhor. Agir mediante o amor de Cristo, por causa de Cristo, para a glória de Cristo. Não para que obtenhamos bens, bênçãos, muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus nos alerta
Quem quiser viver segundo os seus caminhos será perseguido. O sofrimento faz parte daqueles que amam, daqueles que manifestam o amor a Deus acima de tudo. Amados irmãos da igreja de Fragoso, 15 anos, louvado seja o Senhor por isso. Mais uma vez os irmãos são convocados ao amor. 15 anos e muitos outros 15 anos virão para que a igreja de Fragoso possa manifestar amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. Com isso, resume-se toda a lei e os profetas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, porque a tua palavra, ela nos instrui e nos dá, ó Deus, a certeza de que não é a nossa sabedoria, não é, ó Deus, a nossa compreensão, mas é o teu Espírito que de fato nos transforma. Assim, Senhor, eu rogo que o teu Espírito nos dê a devida aplicação daquilo que o teu Filho Jesus nos ensinou. E, ó Pai, dá que possamos viver essas verdades para a tua glória. E assim, Senhor, nos alegramos pelos 15 anos desta igreja de organizada. Ainda outros de início de trabalho, de plantação, e muitos outros que virão, porque tu és o Senhor da igreja, e o Senhor quem cuida dela, em teu amor maravilhoso. Por isso, ó Pai, cuida do teu povo, do seu pastor, Diego, e de todo este conselho, que pastoreia o teu rebanho aqui, e muitos outros dos teus eleitos que ainda virão, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.